14 de fevereiro. Hoje, possivelmente, o Lucas Colar vai dizer, não fará falta, né? Já não veio bem, mas Lucas Colar já defendeu o Pedro Henrique, né? Abriu lives no VDG dizendo, agora um torcedor em campo, que conhece o Internacional. Ribeiro Neto, metade do ano o Colar vai vir aqui e falar o seguinte, ó, que falta está fazendo o Pedro Henrique, o homem que mudava o jogo no Internacional, Ribeiro Neto. Eu vou dizer o seguinte, a minha opinião Faz um tempo que isso não acontece, né? Faz um tempinho já, né? O quê? Que o Pedro Henrique não muda os jogos e tal, né? Que ele entra. Tá bem, tá difícil. Mas tá tudo bem. Desde que encerrou o Gauchão de 2023, ele tem 5 gols, 3 de pênalti. Tá, mas então assim, essa mesma argumentação não vale para quem tá vindo? Mas qual é o link? Não entendi. Mas o Wesley do Cruzeiro, pelo amor de Deus. Mas é que o Wesley não, o Wesley não substitui o Pedro Henrique, né? Não. Só falando do Pedro Henrique. O Pedro Henrique, se o Pedro Henrique fosse ponta, ele ficaria no Inter. Mas ele não é ponta porque o Cudê não quer. Perfeito. Fim da discussão. Entendeu? Tá bem, e ele vai querer o Wesley. Não, é um jogador muito mais novo, um jogador que tem ainda um potencial a ser lapidado. Ok, assim, mas tu tá trocando um jogador de 24 por 33. Tá, não tem comparação entre o Wesley e o Pedro Henrique. Vai gastar 2 milhões de euros. É menos que 2 milhões de euros. É quanto é que é? É menos, é 60% de 2 milhões de euros. Que é? 800 mil euros. Porra, 8? Porque o Inter tá com as peles, hein? O Inter tá gastando todo o dinheiro. 1 milhão e 200, perdão. O Inter tá gastando todo o dinheiro, né? Parabéns ao Inter. Eu vou dizer para vocês o que eu acho. E eu não tenho nenhum problema, porque os cortes aconteceu comigo com o Alan Patrick. Maravilhoso, por sinal. E os cortes estão aí. Mas e a é gente, mais fácil, acho. Só que a gente tem que falar. Alan Patrick é mais fácil. Mas é que a gente tem que falar antes, tá? Sim. E eu não tenho nenhum problema de chegar aqui depois, o Wesley se consagrar, entendeu? E virar tudo aquilo que ele não é, né? Saber o que fazer no momento de decisão do lance, tá com a imagem acertar do Wesley a goleira, do Cruzeiro, Ribeiro. Entendeu? Tudo isso, tá? O problema é que o Wesley, o Inter está contratando um jogador que está em péssima fase. Sim. É um jogador que tem uma enorme dificuldade de entendimento do jogo. É um jogador que tem uma enorme dificuldade para definir o lance. É um jogador que tem uma enorme dificuldade para finalizar. Tu está falando do Wesley ou do Pedro Henrique? Eu estou falando do Wesley. Apareceu o Pedro Henrique. Tá? Agora, ele é veloz, ele tem um bom drible, né? E ele tem 24 anos. Okay. Tá? Mas só que ele custa 1 milhão e 200 mil euros. Tá com a imagem dele do Cruzeiro quando ele destruiu na final da Copa do Brasil contra o Grêmio. Ele não destruiu, né? Fez Ele gol na final. Como não? Fez gol na final, jogou super bem contra o Grêmio. Eu acho o seguinte... É um menino de 24 anos, Ribeiro, tu definiu que a carreira do cara não serve mais com 24 anos. Eu não falei. Eu falei pontos negativos e pontos positivos dele no momento. E a primeira coisa que eu Não, falei é que no momento ele não tem pontos positivos, ele né? pode chegar aqui e se tornar um sucesso e não tem nenhum problema. Que bom, vou ficar assim, ó, que legal. Tá? Agora eu tenho que dizer o que eu acho. O Inter está fazendo, na minha opinião, uma péssima troca. Eu acho que o Inter faz... Mas é que não é uma troca, esse é o ponto. Não é uma troca. O Pedro Henrique hoje é atacante no time do Cudê. Ele vai concorrer com o Alário, com o Borré, com o Valência, com o Alan Patrick. Ele não vai jogar. São 4 na frente dele, talvez 5 com o Lucas. A gente pode discutir o erro de avaliação do Cudê em relação ao aproveitamento do Pedro Henrique no time do Inter. Mas isso não existe. A posição... Não, a gente Pedro pode discutir Henrique, isso. Mas não pode discutir o Pedro Henrique no Inter, né? A gente pode discutir isso. Pedro Henrique, no time titular do Inter? Não. Como o Cudê enxerga o Pedro Henrique hoje? Assim, ó, esse é o ponto da discussão. Esse é o ponto da discussão. O Wesley, o Inter quis. Ele estava aí, o Cruzeiro está querendo negociar ele há horas, tá? O Pedro Henrique, o Corinthians quer, o Cruzeiro quer, São Paulo? o Vasco quer, o São Paulo quer e o Bahia quer. Todo mundo. Tá? Ribeiro. Então assim, ó, vamos... Não, olha só, aqui tem que valer tudo, bem, né? Deixa eu só, tem que valer tudo, deixa eu só né? complementar pra ti. Só Então, pega a parte porque daqui a pouco aqui o Pedro Henrique já não vale mais nada, já é um jogador desprezado, que não vale nada, não acrescenta nada, um jogador ruim, não é, gente? Tem só um ponto, né? O Inter não está doando o Pedro Henrique ao Corinthians, né? O Inter está vendendo o Pedro Henrique ao Corinthians, é uma venda. O Inter está lucrando um valor maior do que comprou o Pedro Henrique 2 anos atrás. Então o Pedro Henrique já é um jogador de 33 anos e o Inter está vendendo o jogador. O Inter não está pegando, Pedro Henrique, você está num atacadão aqui, nós vamos tirar ele do ar pro Corinthians. Vendendo, emprestando ou dando, está abrindo mão. Vendendo, bem, né? emprestando ou dando, está abrindo mão. Ou seja, qual é a avaliação? O Internacional não conta com o Pedro Henrique. Mas olha só, o Cudê não conta com o Pedro Henrique. Peraí. É que parece, Diogo, assim, ó, tá vendendo, proposta irrecusável. Mas Teve outras e o Inter não abriu. Se chegar uma pelo Wanderson, não vai vender. Porque o Inter hoje vê o Pedro Henrique como jogador que não faz diferença. Ele é reserva. Por isso, o Cudê não quer o Pedro Henrique. Mas olha Qual é só, o problema de dizer, pô, o Pedro Henrique não faz diferença pro Cudê, o Cudê não quer o Pedro Henrique. Não quer. Como ele não quer o Gabriel. Poxa, gente. Sabe como é que eu comparo a situação, a vinda do Wesley, a do David?
O Internacional está supervalorizando uma contratação Mas o David que, ao estava em alta. meu ver, entendeu, tem sérios riscos pelo momento do jogador, tá? Agora, repito, tomara que dê certo, tomara que o Cudê faça um trabalho, né, que dê tempo a ele de fazer um trabalho de finalização, sabe, põe aquela tomada de decisão, né, que ele tem esse problema. Tomara, beleza. Quem fez melhor Agora, temporada, David ou Pedro Henrique ano passado? O Pedro Henrique, né? Não há dúvida nenhuma. O David foi campeão da Não, Copa do o Brasil. David, pensei que falando do Wesley, tá? Mas é que o David já foi. O que me deixa abismado, e é só para ti, Ernst. O Inter na base não tem um extrema, mas nenhum para ser testado para reserva. Tu acredita nisso? E há quanto tempo? É o efeito grosso? Não tem nenhum, Na verdade, é o efeito extrema. grosso. Na verdade, Zero. Tu cobra do Inter uma coisa como se todos os clubes do Brasil lançassem um ponta por mês.